Olá, leitores, bem-vindos a esta série de entrevistas com escritores catarinenses, evento que tem o apoio da Fundação Cultural de Balneário Camboriú, através da Lei de Incentivo à Cultura, e visa promover a literatura local, estimular a leitura e evidenciar os principais representantes da cena literária em Santa Catarina. Eu sou Adriano Salve, professor, escritor e mediador de leitura, e juntamente com a professora e mediadora Sheise Calabria, conduziremos esta série de entrevistas. E o nosso convidado da vez é Marcelo Labes. Olá. Olá. Marcelo Labes nasceu em Blumenau, vive atualmente em Florianópolis, é autor, entre outros, dos livros Enclave, pela Fatoá 2018, esse livro de poemas finalista do Prêmio Jabuti, Paraíso Paraguai, Caia Fonte, 2019, finalista do Prêmio Biblioteca Nacional e Prêmio de São Paulo de Literatura de 2020. Também publicou Três Porcos, pela Caia Fonte 2020, e Amor de Bico, pela Caia Fonte, também em 2021. Seja muito bem-vindo, Marcelo. É uma honra ter você aqui. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Sheise. Obrigado, Adriano. É um prazer estar aqui, né? É sempre bom poder falar de literatura em espaços abertos para isso, né? Eu me acostumei sempre com o poeta de bar, aquele que levanta e começa a falar poesia, que ninguém presta atenção, né? E aí, quando as pessoas se reúnem para falar de literatura, é muito importante e sendo convidado é uma honra, sem dúvida. Legal, Marcelo. Obrigado mais uma vez. Seguinte, Marcelo, então a gente vai começar aqui com uma perguntinha bem básica para você. O que te levou à literatura, né? Conta um pouco para a gente da sua trajetória literária e das suas influências enquanto escritor. Tá. Eu comecei a escrever cedo, né? Escrever poesia, moleque, assim. Como eu lia Castro Alves, que era do que eu dispunha, e ouvia música popular, né? A coisa da rima e tal, foi se tornando natural para mim e eu fui repetindo isso, né? Por muito tempo. Eu acho que acontece alguma mudança quando eu vou morar no internato no Rio Grande do Sul, no final dos anos 90, e lá eu disponho de uma biblioteca imensa com muitos títulos, né? Com muita coisa que eu jamais pensei poder ler na vida, assim. E aí entram Kafka, Saramago, Garcia Marques, Sartre, Camus, e essa é a minha abertura para esse sem fim de livros, né? E apesar de ler bastante prosa, quando eu publico meu primeiro livro em 2008, eu publico um livro de poemas, né? Então, sempre me dei melhor, parece, com a poesia do que com a prosa. E claro, continuando a ler, né? Mirizola, Coni, esses monstros da literatura no Brasil. E demora um pouco para eu me sentir à vontade, para eu ter segurança para escrever um romance, né? Que é o Paraíso Paraguai. E agora parece que eu não sei fazer outra coisa senão escrever em prosa. Apesar de publicar poemas ainda, de escrever, né? E tudo isso. Mas foi uma trajetória acidentada, né? Do primeiro livro para o segundo, são 7 anos de distância, assim, no tempo. E quando eu publico Porque Sim, Não é Resposta em 2015, daí eu não paro mais de publicar, né? Publicou esse em 2015, O Filho da Empregada, que é um livro de memória, em 2016. Em 2016 também sai Ultrapassa, pela 8h30 do Rio de Janeiro. 17 não tem livro, 18 tem o Enclave e o Poeta Periférico. 19 tem o Poemas de Condomínio e o Antissonetos e Outras Formas. Aí tem o Paraíso Paraguai também. 20 tem o Três Porcos. 21 teve o Amor de Bicho. E vai ter agora um livro de poemas que chama O Nome de Meu Pai, que é da minha relação de luto, de aproximação e perda com o meu velho, né? Então, acho que é isso. Rapidamente falando, é isso.
as melhores influências possíveis, né? O acesso à leitura também, a biblioteca, uma coisa maravilhosa, essa experiência, né? E quanto isso vem ajudando a formar o escritor Marcelo Labes, né? E definir, então, não só o seu caminho, a sua trilha pela literatura, mas também o seu estilo de narrar, né? Que acaba se tornando um estilo bastante peculiar, né? Sheise tem uma pergunta na sequência, é isso? Sim, sim. Sim, eu gostaria de saber como que foi a experiência para ti de um quase prêmio Jabuti e também da consagração do Prêmio São Paulo de Literatura. Nossa! Foi imenso, né? O Jabuti me tirou do anonimato, assim, né? Ainda que eu já tivesse boas relações com gente do país inteiro, assim, por conta do Trapaça, né? Que foi um livro que a gente fez de forma independente, 1000 exemplares e rodou por aí e tal. Mas o Enclave, ele tinha alguma outra coisa, né? Que não era só a poesia, tinha a crítica que estava dentro do livro e que foi muito bem lida pelas pessoas, essa crítica, né? E é muito interessante, porque no mesmo... Foi questão de dias, assim. Veio o anúncio do finalista do Jabuti e veio o prêmio da biblioteca, o segundo lugar, né? E disso meio que ninguém fala, porque ninguém nem sabe que prêmio é esse. Mas o Jabuti uau, é lá em cima. E o São Paulo mudou e continua mudando a minha vida, assim, né? Primeiro pela quantidade de... Eu já tinha bastante leitores, porque como eu edito os livros, eu acompanho a venda e tal. Mas a vendagem do Paraíso depois do São Paulo foi imensa, assim. Depois eu vivo de literatura, então eu vivo mal, né? Dá para pressupor isso, assim. Mas eu consegui comprar o apartamento onde eu morava. Já morava de aluguel, consegui comprar esse apartamento. E no mês que vem eu vou para o México, para a Feira Internacional do Livro de Guadalajara. Soube outro dia, tirei o passaporte, peguei o passaporte hoje e tal, para representar o Brasil lá e representar o Prêmio São Paulo nessa feira, né? Então, assim, mudou a minha vida mesmo, né? Substancialmente falando, assim, não simbolicamente. Tá tudo diferente depois do prêmio. E, claro, tem a coisa da escrita, né? Porque eu estou escrevendo um outro romance agora. Aí tem os problemas também, né? Porque o Três Porcos, por exemplo, que é um livro que eu considero melhor do que o Paraíso Paraguai, assim, apesar de ser em outra linha, né? Ele ficou eclipsado, obscurecido, por exemplo. Uhum. Né? Então não se fala do Três Porcos, e por várias razões também, pelo tema dele e tal. O Amor de Bicho ganhou alguma atenção, mas não muito. Ainda se fala do Paraíso Paraguai, né? E aí eu estou escrevendo um outro romance histórico agora, que pretende debater o integralismo e como se deu isso em Santa Catarina e tal. E aí tem uma pressão interna muito grande, né? Quer dizer, como é que eu vou tornar esse livro interessante como o Paraíso foi interessante, né? Como que eu vou pegar um tema duro, como o tema histórico e sociológico, transformar isso numa narrativa que não seja enfadonha? É esse desafio que eu tenho, assim. E aí é uma pressão muito grande, né? Tipo, primeiro que eu não quero escrever o mesmo livro. Não devo e não posso, né? E sei que não posso, e sou advertido por amigos, assim, ó, não escreve o mesmo livro. Porque tu vai acabar inclusive com o Paraíso Paraguai, né? E aí tem isso, que é um desafio, assim, né? Escrever uma coisa nova, que seja nova, é desafiador. É muito interessante, porque você também emenda um livro no outro, a impressão é que você escreve até mais de um livro ao mesmo tempo, porque eles são muito próximos, né? Não, pior é que não.
quando eu publiquei o Paraíso, na verdade tem isso, assim, né? Para lidar com a publicação de um livro, eu começo a escrever outro, porque esse momento de o livro sair e ser lido pode ser bem terrível, assim. E o Três Porcos mostrou isso, né? Ele é um livro que fala sobre abuso de crianças e vingança. E, de início, nos primeiros meses, principalmente, as pessoas me procuravam para contar dos abusos que elas haviam sofrido 20, 30 anos antes, e eu era a primeira pessoa a saber. E elas faziam questão de me dizer isso, tu é a primeira pessoa para quem eu falo e tal. E não suportei isso, né, cara? Não suportei, foi demais. Mas também não conseguia escrever mais nada, até escrever O Amor de Bicho, que foi escrito e logo publicado. E aí tem esse romance que eu estou escrevendo agora, que estou trabalhando nele, né? Já faz tempo e que agora parece que vai ter definição. E eu queria aproveitar, Marcelo, já que você está falando disso, né, do processo de escrita, que você falasse um pouquinho para a gente como se dá o seu processo de escrita, né? Como é que é essa produção tão intensa que você tem? Bom, cada livro é um livro, né? Quando eu fiz o Paraíso Paraguai, eu não sabia o que eu estava fazendo. Assim, essa impressão era clara para mim. Eu não sei qual vai ser o próximo capítulo, né? Tanto que tem arco narrativo que se cruza, tem essas idas e vindas temporais, né? Porque ele era acidentado mesmo, assim. Eu pensei num romance acidentado, né? E claro, algumas coisas a gente não controla e a gente percebe depois, mas o Paraíso Paraguai é tão acidentado porque ele é um romance de memória e não é um romance histórico, né? Então eu não queria a pecha de romance histórico para ele, porque se a gente for ver, não tem muito ali para além das datas e de tudo isso, né? E dos conflitos e tal, mas não tem aquela cafonice do romance histórico, né? De sempre, assim. Eles vestiam isso e comiam aquilo e falavam assim. O interesse não era esse, né? O interesse era contar uma história sobre até um viés mais sociológico do que histórico, né? E foi assim que ele foi escrito. Acidentalmente falando, né? Acidentalmente. O Três Porcos ele já foi projetado, assim, né? Eu tinha um arco narrativo principal e eu queria contar as histórias paralelas, né? Intercaladas, que explicam quem é aquele personagem, né? Então, a ideia nele, se no Paraíso Paraguai não tem a complexificação de personagem, eles são todos meio rasos, assim, né? Eles estão mais a serviço da história do que o contrário. No Três Porcos eu queria complexificar o personagem ao máximo, assim, né? Então, a gente tem no início um homem heterossexual que está se divorciou, e que se pensa menos homem do que os homens que ele admira, que ele tem, né, em volta. E aí ele se pensa menos homem e ele se dá conta do abuso. Então, vamos complexificar isso, né? Que vidas esse homem teve antes de ser esse homem recém-divorciado que agora está falando, né? Então tem a coisa do abuso, mas tem a coisa de experiência homoafetiva, tem a coisa de uma ação homofóbica por parte dele, tem coisa, né? Enfim, estava mais centrado no personagem e no tema do abuso do que outra coisa. E para escrever esse outro romance, o que eu estou escrevendo agora, eu separei três momentos históricos que para mim são muito importantes, né? 45 e o final da Segunda Guerra, 64 e o golpe militar, e 89 com a greve geral houve a greve geral, mas houve uma greve dos trabalhadores da indústria têxtil, que foi gigantesca a greve, né? E é uma greve histórica em Blumenau, e é uma greve amplamente ignorada também. É como se não tivesse havido, assim.
Mas a gente vê as fotos daquilo e foi sensacional como eles pararam, os operários pararam a indústria por 11 dias, né? Então eu tenho esses 3 momentos e tenho um quarto momento, que é o condutor, que é um jornalista que se depara com essa série de documentos e vai desvendando, né? Para saber do que se trata, a quem pertence e tal. E acaba lidando com o integralismo, nazismo e essas coisas todas que estão aí, né? Muito bacana, muito temporal, né? Essa sua narrativa do Três Porcos. E espero logo estarmos aqui numa nova live falando mais especificamente desse livro. Obviamente, hoje nós vamos falar do escritor Marcelo Labs e tudo que, né, toda a sua obra, obviamente enfatizando o livro que a gente trouxe para a LIC, mas esse livro já queremos já discutir um pouco mais a fundo ele. Chase, parece que tinha uma pergunta na sequência. Com certeza, fiquei bastante curiosa para ler agora. Sim, eu queria perguntar para ti um pouco mais sobre o Paraíso Paraguai, sobre a ironia presente no título, e também eu queria saber como que foi, assim, teu processo para iniciar a escrita dele, como que você teve essa ideia de falar desse povo alemão e desses paraguaios, como que surgiu, assim? Tá. O título, ele tem uma história, né? Que eu só fui entender depois, assim, ou eu fui reconhecer depois. Mas a minha família, eu cresci, né, no Progresso, que é o bairro mais ao sul de Blumenau e um dos mais longe do centro da cidade. E o negócio ia chamar Progresso Paraguai, não Paraíso. Mas daí eu pensei que eu podia confundir um pouco, né, para tirar a visão do bairro, tal como ele é, e inventar um outro nome. E Paraíso, com Z, era o nome de um boteco que tinha do lado de casa. E veio dali o nome. Mas o fato de ter Paraíso Paraguai, os dois juntos, essa referência é muito curiosa, porque tinha... Antes de haver o sistema integrado de ônibus em Blumenau, com os terminais de ônibus, as linhas faziam sentidos, né? Tipo norte-sul, leste-oeste, da cidade, assim, cruzavam a cidade inteira de um lado ao outro. E a linha que passava em casa era o Progresso Badenfurt. E aí, tal como está grafado ali, é quase uma linha de ônibus, assim, na minha cabeça, né? De criança, Paraíso Paraguai. E, claro, tem a ironia, que pode ser ironia e pode não ser, né? De referenciar o Paraguai como um paraíso, né? Mas disso eu falo depois, quando a gente chegar nessa pergunta, que eu sei que ela vai existir. E falar do povo alemão, Chase, tem muito a ver com... Tem a ver com o Enclave. Assim, o Paraíso, ele é filho do Enclave, né? Porque o Enclave é um livro de poemas que questiona muito o Vale Europeu, né? Ou como se chama esse lugar, que é o Vale de Itajaí. Questiona porque é uma bizarrice, porque é um descalabro, porque é uma mentira, né? E ele foi lido em muitos lugares, sobretudo depois do Jabuti, e a resposta das pessoas era meio que assim: finalmente alguém falando de dentro do sul fascista. Finalmente alguém falando, né? E aí vem essa história toda que emenda com o Paraíso Paraguai, que é uma dúvida epistemológica mesmo, né? Como pode ser fascista quem nunca teve relação com o fascismo, né? Assim, qual é o papel no fascismo do Sul do colono pobre e dos seus descendentes, sabe? E porque eu sou filho de um colono pobre, né? Colono pobre que vira operário depois, né? E como todos os meus tios e todos os meus primos, os primos do meu pai, todos eles, né? Todos têm a história de viver na roça e depois serem empurrados para a fábrica. Então, a ideia era contar a história dessas pessoas, né? Dos meus parentes, do meu pai, inclusive. Ele aparece no livro, né? Sem querer. E, ao mesmo tempo, o Paraguai, daí, vem de uma pesquisa histórica, porque era uma angústia que eu tinha, que era saber... Porque em Blumenau tem um monumento aos voluntários da pátria, na Guerra do Paraguai.
que é um monumento construído durante a ditadura, né? Porque na ditadura se tentou muito reverter a política anterior, que era de supressão da germanidade, né? Supressão da vida do teuto brasileiro. E aí, quando chega a ditadura, que isso já está reafirmado, então se tenta trazer o teuto brasileiro para dentro da vida nacional, né? Ou o contrário, se tenta levar o Brasil para dentro do Vale Europeu, digamos assim. E aí a ditadura tem alguns monumentos em Blumenau, e um deles é dos Voluntários da Pátria. E eu queria muito saber como foi a participação deles, né? E aí eu descubro, leio sobre, e coloco ali esse personagem que anda à margem da guerra, né? Que não luta, que é um covarde ou um falastrão, né? Mas tem várias questões aí, assim, e uma delas é como a gente dá as costas para o continente, né? A gente parece conseguir enxergar só para a Europa, né? Como se o Atlântico fosse o nosso... E né? Tá, ok. Para a gente que mora no litoral, o Atlântico é a nossa janela para olhar o mundo, e a gente supõe, né? Lá está a Europa, lá está a África e tal. E a gente não olha os nossos países do lado, né? A gente não conhece muito pouco da Argentina, do Uruguai, do Chile, enfim, do Paraguai, da Bolívia, né? E aí eu queria falar disso, eu queria contar essas histórias, assim. Eu achei muito interessante, Marcelo, que você traz um personagem alemão quase que picaresco, um malandro brasileiro, essa desconstrução, né, dessa imagem, né, do colono trabalhador, enfim, isso é muito interessante no teu livro, né? Eu acho que isso chamou bastante a atenção da crítica, né, nesse processo de colonização. E antes de você falar sobre isso, que eu acho que você já quer falar, eu só vou ler um trechinho que me chamou bastante a atenção disso que você vinha falando sobre esse processo de construir uma ideia negativa, assim, né? Uma perspectiva maniqueísta do bem contra o mal, de uma narrativa, né? Em que seria fake news da época, uma forma de manipulação de massas, né? Que está aqui, ó, que está nessa passagem do livro. Olha só, o inimigo imaginário, anotei aqui, queridos amigos, anuncia, paramos o funcionamento das nossas operações para trazer-lhes uma mensagem tão importante como esta. Precisamos lutar contra os perigos anunciados pelo comunismo europeu e latino-americano. Hans não entende do que fala o patrão. Tem receio de deixar suas máquinas paradas tempo demais. Todos sabemos que o país enfrenta graves dificuldades para combater a mensagem de cubanos e soviéticos, continua o empresário. Por isso estamos aqui, para alertá-los e pedir-lhes ajuda na denúncia de atitudes suspeitas dentro dos muros desse nosso lar, produtor de bens e riqueza. Não é a minha vida que corre perigo, mas o posicionamento de cada um de vocês dentro desta firma imensa que acolhe cada um como se fosse seu filho. Se eles vencerem, agora sua voz ecoa emocionada pelas paredes e telhado do galpão, se eles vencerem, Deus sabe, não haverá emprego, né? Nem fábrica haverá, não saberemos com o que nos alimentarmos dali para frente. Pois é. Poxa, obrigado por essa leitura, que bonito. Então, eu achei uma passagem realmente bastante politizada, né, bastante crítica e contextualizada, né, com essa realidade política que a gente vem, né, da ideia de combater um inimigo imaginário, de combater o mal, né, de defender os interesses do patrão como se fossem o interesse, né, da classe operária, dos trabalhadores que aí estão, né? Essa ideia, assim, eu vou alterar aqui a pergunta, que aí eu já estou emendando no que eu estou falando, depois a Sheise volta com a outra. Então,
que a exploração capitalista, o esvaziamento do sentido da vida, fora do universo do trabalho, também é tema abordado na sua obra. Para Marcelo Labes, o trabalho dignifica o homem ou o escraviza? Que difícil. Eu não sou só filho de um operário, né? Eu sou filho de um operário luterano. Então, por muito tempo, eu entendia que, desde que eu moro aqui em Floripa, que eu saí do serviço público e vim, né, viver a literatura e viver de literatura, eu passei momentos de muita culpa, assim, né, porque eu não estava trabalhando. Né? Então, às vezes, eu ia almoçar num restaurante aqui perto e via as pessoas saindo dos seus... com uniforme, assim, indo almoçar e pensava, nossa, todo mundo trabalhando, menos eu, né? E isso, a culpa ancestral do trabalho, assim. Até eu entender que o meu trabalho é diferente, que o meu trabalho me demanda outras coisas, outro tempo, outro ritmo, né? E que o que eu faço, apesar de não ter um uniforme, não ter um patrão, também é trabalho, demorou um pouco. Mas o trabalho escraviza, sem dúvida, né? A dignidade do trabalho parece aquela frase dos campos de concentração, né? Que o trabalho dignifica o homem, assim. E se a gente pensar que, né? O meu pai foi operário quase 30 anos do terceiro turno, né? Ele era tecelão, trabalhava na Artex. E aí ele se aposentou em 94, que também é o ano que ele sai de casa, e ele volta em 2005 a morar com a minha mãe. E por anos, assim, né, enquanto ele ainda podia, porque depois veio o câncer e fodeu com tudo, todo dia, à meia-noite, ele levantava e ia jantar, ia comer. Todo dia, né? Porque meia-noite era o horário de jantar na fábrica. Então, assim, anos e anos depois de sair, o pai ainda, né, tinha o costume da janta, tinha a coisa dos horários e tal, né? Eu acho que pensar que o trabalho dignifica o homem, que é romantizar a exploração do trabalho mesmo, né? É isso, não tem... Parece não haver outra saída senão essa, né? Eu lembro de um Pensamento. ex-presidente da República, né, que leu num outdoor e anunciou para a nação, né? Como é que é? Não reclame, trabalhe. Não pense em crise. Não pense em crise, trabalhe. Eu lembro. Cruzava com esse outdoor aí. Mas então, Marcelo, conta pra gente se você já esteve no Paraguai. Já. 2 vezes, na verdade. E agora eu tô louco de vontade para ir para lá de novo. A primeira vez, isso é até uma vergonha contar, né? Mas eu e um amigo, um colega de faculdade, a gente programou um rolê latino-americano, assim. Então a gente ia conhecer o maior número de países que desce, gastando pouco, e a gente ia fazer toda a ida de ônibus para voltar de avião. E aí, a gente começou a montar o roteiro, né? Nós passaríamos pelo Paraguai, pela Bolívia, iríamos ao Chile, ao Peru e Bolívia de novo, que era a nossa volta. E eu estava montando esse roteiro. Então, de repente, eu pensei, bom, tem uma linha de ônibus que é Blumenau-Assunción, né? Na época eu morava em Blumenau. Daí eu fui pesquisar Assunción e aí eu descobri descobri a cidade, né? Não tinha a menor ideia do que fosse Assunción. Assim, já tinha lido sobre o Paraguai, sobre a Guerra do Paraguai, mas materializar aquilo ainda não. E aí fomos para Assunción a primeira vez 3 dias, passamos lá. Deu tempo de conhecer um monte de coisa bem interessante, assim, para além dos prédios históricos, né?
como a Chacarita. Eu acho que no livro fala da Chacarita, que é uma favela imensa. E é na verdade, ela não é uma favela, ela é um protesto, né? Porque se fez uma costaneira que chama tipo uma Avenida Beira-Rio, que cruza, que atravessa Assunção, assim, que, né, toda a margem do rio é a tal da costaneira. E essa obra fez com que o bairro da Chacarita fosse inundado, né, constantemente. E essas pessoas, então, tendo as casas permanentemente inundadas, elas se mudam para uma praça na frente do Congresso. E hoje é um bairro imenso, com aquelas casas, né, mal feitas e é interessantíssimo, né? E no hostel onde a gente ficou, tinha um mapa de Assunção, do centro, e aí a Chacarita estava em vermelho e dizia "Don't go there", né? Não vão lá. E a gente foi, né? Ué, lógico. Entendendo que não pode. Não pode é porque é para ir, né? E aí, e todo o resto, né? Tem muito isso, assim, Bom, aí fica para a segunda viagem, que daí, no ano seguinte, eu fui com a minha, então, namorada, a gente passou uma semana em Assunção direto, e aí tendo contato com paraguaios, né? Mais de perto, assim. Então, veio a história da guerra, mas tem a coisa que antecede a guerra, que era o Paraguai ser uma potência, do generalíssimo Francia, né, que era o ditador perpétuo do Paraguai, que tem um livro muito importante sobre ele, do Roa Bastos, que chama Eu, o Supremo, né, Joel Supremo, que é o Francia falando da vida dele, confessando a vida dele a um escrivão, né. O Roa Bastos, que foi. E aí vem a loucura toda do Paraíso Paraguai, vem dessas histórias malucas. O Roa Bastos, ele passou a maior parte da vida exilado, né? Porque entre ditadura e outra, entre golpe e outro, ele viveu mais tempo fora do Paraguai do que dentro do país. E as várias histórias que aparecem ali, assim, pinçadas, né? Tipo a do Martim Almada, é uma dessas histórias, né? Cuja mulher morreu sob tortura. O Martim Almada, que é um humanista paraguaio, um educador, né? Reconhecido por agir em prol dos direitos humanos e tal. Foram histórias todas que eu ouvi lá, né? Que as pessoas faziam questão de me contar, assim. Tem até um momento que eu estava relendo outro dia O Paraíso e fala da Caperucita Roja, que é a Chapeuzinho Vermelho, né? Que era a viatura com que eles pegavam, a polícia pegava pessoas na rua e levava para torturar num centro de detenção que é quase no centro da cidade, assim, né? Hoje tu vê aquele centro de detenção e tu pensa como foi possível que pessoas fossem mortas, né, e desaparecidas a partir de um lugar tão público, tão óbvio de se procurar gente, né? Isso é muito fruto dessas duas viagens. E aí, no final das contas, quando eu voltei para o Brasil na segunda vez, alguém me convidou para um evento no Facebook, um evento de poesia. O evento chama Bien Cerca, ou chamava, não sei se ele existe ainda. E aí eu fui ver o que era, e era um sujeito plantado numa praça, sentado num banco, com uma placa do lado, dizendo "Te leo poesia bien cerca", né? Bem de perto. E aí eu fui falar com esse cara, eu pensei, mano, o que é isso? Que história é essa, né? E esse rapaz é o Edu Barreto, que é professor na Universidade de Assunção, é poeta, e a gente já se viu 2 ou 3 vezes aqui no Brasil, porque ele veio me visitar aqui, mas eu ainda não o visitei, desde que a gente é amigo, e a gente é amigo pra caramba, eu ainda não o visitei no Paraguai. Então, a primeira viagem que eu fizer depois desse rolê do México vai ser para lá. Pô, que bacana, Marcelo, que bacana. Olha só, Marcelo, aqui, voltando um pouquinho para o Paraíso Paraguai, tem uma perguntinha aqui
que a gente também elaborou para você. Seu livro aborda temas profundos, como solidão, melancolia, a loucura e a morte, né? Eles surgem de forma espontânea em sua narrativa ou são pensados para comporem a trama, né? Eu achei esses temas bastante contundentes, muito fortes e presentes na narrativa. Depois, de repente, se o tempo permite, eu trago uma que outra passagem dessas temáticas também. Mas como é que se deu? Isso foi brotando né, de forma intuitiva, quase, na escrita, ou você, não, eu já tinha planejado que essas temáticas já entrariam na composição desse seu romance? Não. Talvez a única coisa planejada tenha sido que é uma coisa que norteia o livro, que é a loucura falante da Olga, né? Que é o falar para morrer, assim. E ela a história dela é baseada na minha bisavó, que apesar de não ter falado antes de morrer, assim como a Olga fez, a Oma tinha uma chave, né? Tem a coisa da chave? Ela tinha a tal da chave. E ninguém nunca soube do que era essa chave, né? O que ela abria, o que ela deixava de abrir. A chave desapareceu. E eu pensei muito nela. Mas aí entra uma questão bem interessante, assim, porque depois de publicado, já há algum tempo, uma poeta que mora aqui em Floripa, ela veio me procurar um dia, a gente estava num sarau, e ela veio me falar sobre o Paraíso Paraguai e a questão dos fins que tiveram os homens no livro. Né? Quer dizer, o William anda à margem da guerra e depois enlouquece, tem o suicídio, tem a coisa de ir embora e tal. E ela me trouxe um dado que foi muito marcante e talvez seja o dado que é pai do Três Porcos, assim. Que ela disse, nossa, que interessante, não tem nenhum macho alfa entre os teus homens. Eles são todos muito, muito frágeis, né? Todos eles têm fins de homens frágeis, né? Nenhum deles vence na vida. E o oposto às mulheres, né? Eu acho as mulheres muito fortes no seu romance. E as mulheres e as mulheres muito fortes, né? Que é também uma característica desse lugar de onde eu venho, sabe? As mulheres conduzirem a casa e as coisas todas, né? E manterem a família funcionando, assim, parece que é uma função da mulher. Porque aí tem, de novo, isso, né, da fábrica. Quando isso começa a acontecer, a partir, sobretudo, da década de 30, se a gente pensar, 40, talvez, primeiro são os homens que vão trabalhar, né? Depois vem a coisa de as mulheres serem a maior parte do operariado, mas de início só os homens trabalham. E porque são obrigados a isso pela conjuntura política econômica e tal. E as mulheres cuidam da casa e dos filhos e da roça e dos animais e de tudo, né? Enquanto os homens vão para a fábrica. Tem isso. É muito interessante, realmente. Enquanto os homens são engolidos pela fábrica, né? Eles vão se anulando enquanto pessoas lá, eles se apequenam também diante dos seus lares. Inclusive, tem até uma das personagens, agora me fugiu o nome, que a mulher, inclusive, né, reclama muito dessa falta de atitude dele, e que se esses brasileiros, esses bugres invadissem a colônia, né, ela teria que o defender, porque o seu homem não o faria. Muito bom. Eu quero trazer aqui mais uma passagem, antes que o tempo urge aqui, né? Vai rápido demais. Eu quero trazer mais uma passagem que eu assim, achei muito forte assim, no teu texto. Vai novamente nessa questão da guerra em si, da guerra do Paraguai, né? E de como isso representou, que às vezes a gente só ouve falar de fatos históricos quando ouve, mas não tem uma dimensão tão
individual e humanizada como está nessa narrativa do teu livro. Então, vamos lá para esse fragmento aqui do massacre paraguaio, então, né? Os que vinham do outro lado não gritavam como homens, os que vinham do outro lado não gritavam como homens, não caminhavam como homens e eram mais baixos que os paraguaios. Já eram baixos, eram índios. E os daqui estavam acostumados a matar. Quando os exércitos daqui e de lá se encontraram, William viu que eram homens que vinham, viu que não eram homens que vinham. Tinham barba e bigode, exclama Olga, mas eram de mentira. William limpou o rosto de um inimigo morto num gesto instintivo, como um pai, levando o polegar à boca e passando o dedo de saliva pelo buço do menino falecido. Os gritos dos homens assustados, o som oco do impacto dos corpos dos homens, era esse o som que se ouvia ao redor. William sentou no gramado e pôs a cabeça do menino sobre o colo. O espanto diante da morte era cinza de rolha queimada no buço do menino. Não era barba, não era bigode, diz Olga. Não eram guerreiros, não tinham idade para isso, não eram nada, eram meninos. Eram todos meninos. A batalha durou 8 horas. Durante 8 horas, 20.000 homens armados, famintos, com a promessa de banquetes, sedentos, mas com promessas de rios e mares, doloridos, mas prontos para voltarem às suas casas, mataram os filhos do Paraguai e enterraram os sonhos de vitória que o inimigo por acaso ainda nutrisse. Paz com dor somente é possível. No final do enfrentamento, as mães daqueles meninos já haviam deixado as macegas e tomado o centro do campo, onde podiam pelas crianças e choravam os corpos de seus filhos. Depois dos primeiros tiros de canhão, o conde baixou a ordem para economizar pólvora e balas. As baionetas, quero todas elas no chão, gritava de cima de seu cavalo. Todos mortos, gritava o conde, genro do imperador e marido da princesa. E enquanto choravam, todas aquelas mulheres, as mães dos meninos, faziam subir ao céu a melodia mais triste que já se tinha ouvido no mundo, desde que mundo é. O choro das mãezinhas se misturou ao canto das aves, assustadas, mães e aves ao som dos riachos, assustadas, mães e águas, e as lágrimas dos céus, assustadas, mães e nuvens. E o dia finalmente se pôs. A retirada dos guerreiros brasileiros foi discreta. O conde cantava, bebia e chamava a farra. Traga umas putas, rameiras para ele. Mas os soldados não queriam farra, rameiras ou trago. Nesta noite, preferiam relembrar seus filhos, seus irmãos, seus sobrinhos e os meninos que eles mesmos haviam sido. Obrigado pela leitura. Esse é um trecho maldito do Paraíso Paraguai, assim, porque foi muito difícil escrever isso, como é muito difícil saber que isso aconteceu, né? E que a gente amplamente ignora, assim. E é terrível. É um trecho que me é terrível, sabe? Como que eu podia escrever isso, né? Ao mesmo tempo, é muito importante que as pessoas saibam disso, né? Que houve uma batalha, que se comemora o Dia das Crianças em agosto, no Paraguai, por causa desse assassinato, né? De crianças. E isso, no Paraguai, é muito sério, é levado muito a sério, né? A gente
fala da Guerra do Paraguai na escola, parece, assim, meio que fala, meio que não fala. O Brasil teve uma guerra, mas para os paraguaios isso é muito presente, né? Eles têm, se vocês procurarem por comemorações do Dia das Crianças, eles fazem desfiles com os meninos vestidos fardados, assim, né? Com a farda da época, que era o que eles provavelmente vestiam, alguns deles, né? Nesse momento. E tem outro dado aí, que como a história... isso é muito interessante, né? Tem um historiador no Brasil que é o Papa da Guerra do Paraguai, que é o Doratioto, da USP, da Unicamp, não lembro. E o Doratioto, ele é muito seletivo nas fontes, né? Que, por exemplo, a história do Hospital de Sangue, que antecede a Batalha de Acostanhú, né? Em que tem um hospital cheio de gente ferida, e o conde manda tacar fogo e com todo mundo dentro e matar e tal. Tem 5 fontes que falam sobre isso, né? 4 falam que aconteceu, uma ignora esse fato. Daí o Doratioto pega essa que ignora o fato, né? E aí é difícil fazer uma narrativa, assim. É uma história que tem que ser lida e interpretada por cada um dos atores, né? Pelo Brasil, pelo Paraguai, pela Argentina, pelo Uruguai, para se ter uma dimensão do que houve, assim. Senão a gente vai ficar sempre com essa coisa de país que venceu o mal, né? De o Brasil ter vencido um ditador e se iludindo com isso, né? Como se não tivesse sido... Tanto que o Duque de Caxias, ele abre mão de lutar a guerra quando ele percebe que não era mais uma guerra, né? Assim, não tem mais inimigo, agora é genocídio, né? E o Conde D, que era um psicopata, ele assume e faz tudo isso. Sim. Eu queria perguntar para ti, queria que tu falasse um pouquinho da tua editora, e aí como a gente faz para adquirir os exemplares. Tá. A Caia Ponte surgiu em 2019. Opa! Deu um acidente com o gato aqui. E com o teclado também. Surgiu em 2019 porque quando eu vi como o Enclave era lido em todo lado, assim, eu pensei, nossa, tá na hora de eu ganhar dinheiro com os meus livros, né? Se eu quero viver de literatura, tá aí uma saída. Ainda que não seja muito dinheiro, mas algum dinheiro é. E aí eu convidei 2 pessoas mais, eu tinha o Paraíso Paraguai, em fase de terminar de escrever. O Gustavo Matti estava acabando de escrever A Nuvem Colona, que é o romance dele, que é um romance que eu muito recomendo, porque é um livro fantástico. E a Thelma Scherer, que mora aqui, ela tinha um livro parado e me mandou o livro, que era um romance veloz, assim, um romance curto, que é O Lugares Ogros. E daí eu propus para eles se a gente não podia fazer um catarse para publicar os nossos 3 livros, né? E assim ser o pontapé inicial da Caia Ponte. E rolou, super rolou, a gente conseguiu. E desde lá já tá beirando 20 livros agora, ou já passou, não sei. Né? Alguns são meus, mas a maior parte não. Ainda bem. Porque senão, né? O Microcontando saiu pela... Isso, pois é. Isso. O Microcontando saiu pela lei de incentivo à cultura de Balneário Camboriú, né? Também, isso. Nós fizemos com você, que fez aquela capa maravilhosa, né? Eu adoro aquela capa. Eu adoro aquele livro. Sim, sim. Outro dia a gente até achou ele, né? Numa venda. Eu estava pedindo... sim, verdade. R$8 no livro. Verdade. E aí, assim, a ideia era viver da editora e fazer a editora super vingar e tal, mas eu descobri que eu odeio esse trabalho de editor e que
e descobri editando, assim, né? E fazendo bons livros, por sinal. Mas talvez porque eu quero escrever o meu romance novo e não tem dado tempo, porque eu tenho 3 livros para entregar até final do ano, aí eu fico puto e penso, caramba, eu podia estar escrevendo meu livro e não tô, né? E de qualquer forma, ainda o Paraíso é o carro-chefe da editora, né? Ele ainda é o que mais vende e tal. E hoje, eu sempre prometo isso, assim, quando eu terminar esses 3 livros, antes eram os 3 livros anteriores, né? Eu vou terminar esses livros, aí eu vou pegar férias disso e vou escrever. E agora são esses 3 livros de agora que eu vou terminar e daí pegar férias e escrever. Isso se eu não arrumar mais 3 livros para fazer, né? Sim. É uma desgraça. Mas a gente está na internet, assim, é bem difícil achar os livros fisicamente. E para isso tem uma explicação política, né? Porque é caro colocar livro em livraria. E não tem como competir com a Companhia das Letras, que ganha no volume, com a Record, não tem como, né? E aí os livros estão na Amazon, mas no formato humano da Amazon, quer dizer, o desconto é pouco para a gente, né? E é com frete, mas no site da editora, que é www.caiaponte.com, daí frete é grátis e tem todos os livros lá à mostra. As pessoas podem ver. Perfeito. Eu vou comprar o meu 3 porcos. Depois tu me conta daí. Fica aí a dica para o pessoal que está acompanhando a gente, para quem vai acompanhar esse bate-papo na sequência, né? Nós já estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista com o escritor Marcelo Labes, e esse é o momento em que a gente deixa aberto para o público que participa, então, desse bate-papo, fazer as suas perguntas, né? Fazer alguma consideração, alguma pontuação, vocês podem ficar à vontade, tanto pelo chat ou pelo microfone, então, encaminhar a pergunta para o Marcelo ou para a gente. O Lucas está aí? Esse Revista Cru é o Lucas? Sim. Ele logou e foi embora. Ele nem está aí. Só para deixar claro. Isso vai ficar gravado, depois ele assiste e vê que eu falei isso. Espera. Falcatrua. Bom, então, não havendo perguntas por parte do Ninguém vai fazer pergunta, gente? Como? Faz pergunta, gente. Sim, gente. Vamos aproveitar o Marcelo Labes. Eu, por causa do tempo, mas eu tenho tanta... Eu acho até que eu vou escrever um artigo sobre o teu livro para publicar, porque eu tenho tanta coisa para perguntar aqui, para falar, né? Mas o tempo realmente aqui não nos ajuda muito. Eu quero abrir espaço aí para as pessoas que acompanharam fazer, né, e as suas indagações aí, né, antes de nós fecharmos, então, essa entrevista com o escritor Marcelo Labes, escritor premiadíssimo, né, talvez hoje o principal representante da literatura catarinense, e sim, sem dúvida, uma revelação nacional, um dos principais escritores do país, né, e não somos nós, estamos dizendo enquanto leitores e especialistas que somos, mas quem está dizendo é a crítica também, quem está dizendo são os prêmios nacionais. Então, nós estamos diante, assim, de uma grande revelação da literatura nacional, né? E para nós é uma grande satisfação, então, poder recebê-lo aqui nesse projeto, né, de incentivo à leitura e à literatura catarinense. Eu queria, então, fazer uma pergunta. Posso? Aproveitar e te pedir, então, uma última dica, talvez, o que você diria para quem está começando a escrever, ou para quem gostaria de começar a escrever? O de sempre, né? O primeiro é ler bastante. Ler o quanto puder, e ler sempre, ler de tudo, né? De livro a bula de remédio, assim. Sei lá, não tem mais lista telefônica, mas eu lia. Lista e dicionário, porque eu precisava ler, né? Achar nome para personagem, né?
E para quem quer escrever, eu acho que a melhor dica é essa, é escrever também, o quanto puder, e se desafiar enquanto escritor, enquanto escritora, né? Não se contentar com o resultado do texto, né? Porque escritor, estava discutindo isso outro dia com os amigos, a gente é neurótico pela melhoria do texto, né? E é sempre assim. E aí tem um momento, que é o momento de mandar para a gráfica, que é meio que a forma de lidar com essa neurose. Mas o livro nunca está pronto, nem quando ele vai para a gráfica, né? Nem quando ele está sendo editado lá e ele chega impresso. E é terrível isso, né? O livro chegar em casa, já em caixas, tu abrir e pensar, isso aqui não está pronto, né? No entanto, é esse incômodo do não estar pronto que faz a gente continuar escrevendo, apesar de o livro virar um material, né? Mas a neurose permanece, então nada está pronto nunca. E a gente tem que ficar arrumando as coisas, né? Arrumando o mundo, arrumando as frases, arrumando... eu diria isso. É muito interessante. A Clarice Lispector, ela rejeitava logo depois que ela publicava, né? Ela não queria nem saber mais do seu texto, justamente talvez por essa, não sei se talvez por essa aflição. Alguns outros, como João Cabral de Melo Neto, lapidava até o último, Nossa, né? sim. Enfim, eu tive contato aí há algum tempo com o escritor José Roberto Toreiro, roteirista da Globo e autor de muitos romances, sobretudo com um fundo histórico e tal. Eu estudei ele na graduação, e ele disse que escreveu um livro político chamado Os Vermes, junto com outro escritor ali de Santos, São Paulo, que é o Pimenta, né? Marcos Aurélio Pimenta, e eles falaram que se reescrevessem o livro, eles tirariam pelo menos 50 páginas do livro, de 100 e poucas páginas. E foi retirado. Não, acontece. Foi reescrito e foi retirado essas 50 páginas. Olha só. Não, isso é muito interessante, porque quando eu acabo de escrever, né? Quando eu acho que eu acabei de escrever, porque é um engano, é um auto-engano, né? Eu mando para os meus amigos, assim, disparo o livro e digo, leiam aí e me digam, né? E aí é a hora de receber esculacho, assim, né? E aí vem... O Schroeder faz isso, o Schroeder imprime o livro, e aí quando ele manda fotos, né, de celular, assim, com vários X, né? Na página inteira. E assim, várias páginas, né? ou alguém diz, ó, isso aqui tá uma bosta, né? A Olga, no Paraíso Paraguai, morria muito antes, né? E ela meio que morria e sumia da história. Daí o Caio Augusto Leite, que é um amigo meu, também é escritor, ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci, assim. Ele disse, cadê o teu respeito pelas personagens e pelas pessoas? Daí eu fiquei, né? Assim, como que tu usa a personagem durante toda a história e de repente desaparece com ela e não... E aí isso no Três Porcos, o Caio estava sempre falando isso de novo para mim. E aí tem o Bruno, que é um personagem que meio que está no arco narrativo principal. De repente, eu terminei o livro sem o Bruno e me dei conta, antes de mandar para o Caio ler, fui lá e escrevi o fim do Bruno, né? Muito isso. E são coisas assim, né? Tipo, páginas e páginas. O prólogo do Três Porcos foi reescrito, né? No Paraíso eu não lembro mais, mas muita coisa foi reescrita por causa disso, assim, porque os leitores liam e se incomodavam, né? Tipo, como isso aqui, né? Como não faz sentido, né? Você me fez lembrar das críticas que o Machado de Assis fazia ao escritor português Camilo Castelo Branco, dizendo que era um bom narrador, mas que criava personagens que não tinham profundidade e serviam apenas de degraus para os protagonistas, né? Então, isso talvez configura nisso que você está falando de um certo desrespeito com a personagem, né? Olha que interessante, porque para o Machado,
toda personagem ele tem um grau de complexidade, né, e aprofundamento, né, fantástico, né? Então é interessante pensar, né, nesses conselhos dos mestres, né? No sentido de produzir. Né? Dos mestres e dos amigos, né? E dos amigos. Porque né? Os amigos dão bons pitacos. Bom, aí é o lado bom de se ter amigos. Né? Eles são sempre muito sinceros nesse posicionamento, que é fundamental, realmente, para a qualidade do trabalho. Né? Então, eu acho que é isso, né, Marcelo? Olha, prazerzão estar aqui com você, fazer esse bate-papo. Né? Adoraria poder encontrar você pessoalmente numa mesa de bar e a gente estender as conversas literárias aí, né? Noite. Vamos fazer isso, né? Vamos fazer isso uma hora. Já tá. Sim, ia comentar. Já passou, já está na hora, né? Já está na hora agora. Então tá. Então, vamos então para o final desse encontro, né, com o escritor Marcelo Labs. Eu quero agradecer aqui a presença das pessoas que muito gentilmente, né, se inscreveram para participar aqui ao vivo desse encontro, desse bate-papo. Né? Quero agradecer aí, aos parceiros que me ajudaram no projeto da Lei de Incentivo à Cultura, na execução desse projeto, que é a Sheise Calabria, proponente desse projeto, né? E o Gustavo Vargas também, que está sempre nos assessorando, já na segunda parceria, né, na Lei de Incentivo à Cultura de Balneário Camboriú. Então, esse foi mais um encontro desta série de entrevistas com autores catarinenses. Né? Acompanhe esta e outras entrevistas através do Instagram Mediação LIC BC, autores catarinenses contemporâneos. Né? Então, um grande abraço a todos vocês que nos acompanharam e boa leitura. Obrigado, gente. Muito obrigado.